Legal, gente, muito bom, boa noite, sou o Ronde, sou pastor aqui na Vide, então se você não me conhece ainda, que bom estarmos juntos. Eu já te convido a abrir então sua Bíblia ou acessar lá em Atos capítulo 15, Atos 15, a partir do versículo 12, Atos 15, a partir do verso 12, por favor. Diz assim: toda a assembleia, entenda a assembleia aqui como uma reunião de pessoas, pode entender como igreja também, ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Atos é um relato histórico da igreja, daquilo que nós chamamos de igreja primitiva ou a igreja do primeiro século. É óbvio que Atos é mais do que isso, né? Esse livro que nós abrimos chama Atos dos Apóstolos. Ele é mais do que um relato histórico da igreja, porque também é o relato do Deus Trino cumprindo a sua missão, continuando a sua missão de redenção de toda a criação e da humanidade. Mas essas narrativas em Atos são extremamente importantes para entendermos então a igreja lá do primeiro século. E ao entendermos melhor a igreja do primeiro século, talvez a gente compreenda melhor o que é a igreja e qual é o propósito da nossa vida como igreja. É interessante que no comecinho da narrativa lá em Atos, Jesus então é assunto ou sobe aos céus. Isso acontece de maneira bem ilustrativa, né? Como se Jesus demonstrasse então para aquela galera lá, para os seus discípulos, para as suas discípulas, a sua autoridade. Não é necessariamente a ideia de que o céu é lá em cima e o inferno é lá embaixo, né? Essa é uma ideia nossa, mas Jesus ali sobe aos céus como a autoridade que ele é e tem sobre todas as coisas, e ele precisa subir, e ele já tinha explicado isso para os seus discípulos: olha, eu preciso ir para que o Consolador venha. Então a gente tem em Atos relato de Jesus subindo e o Espírito Santo descendo, por assim dizer, já no capítulo 2 de Atos, lá no Pentecostes. Então Jesus sobe, o seu Espírito, o Espírito do Senhor desce sobre a igreja, e acontece uma série de coisas interessantes, mas eu quero destacar algumas coisas. A partir dessa descida do Espírito Santo, Pedro, por exemplo, um dos grandes nomes ali no começo da narrativa, uma autoridade no começo da igreja, por assim dizer, Pedro aparece pregando o Evangelho. Então, com a descida do Espírito Santo, a pregação do Evangelho se torna proeminente, ela aparece mais, né? Nós vemos nos evangelhos João Batista pregando então a chegada do Cordeiro, a chegada do reino, o arrependimento. Nós vemos o próprio Jesus nos evangelhos pregando a chegada do reino, e agora nós vamos ver em Atos a igreja, a partir de Pedro, começando com Pedro e outros apóstolos, a pregação do evangelho. O evangelho começa a ser pregado. E se você olhar lá para o último versículo do último capítulo de Atos, Atos capítulo 28, versículo 31,
você vai perceber que tem algo muito intencional no relato de Lucas, ao mostrar que a pregação do Evangelho, ou o próprio Evangelho, ele é imparável. Atos do começo ao fim, até o último versículo, mostra que não havia impedimentos para que o Evangelho fosse pregado. O Evangelho ele é imparável, ele não tem barreiras, não encontrou barreiras. Enfim, a gente vê no relato de Atos que os apóstolos, pregadores ali, discípulos de Jesus, eram inclusive presos. Os apóstolos foram presos muitas vezes. Paulo, um deles, Pedro também, tantos outros foram presos. Eles prendiam os apóstolos, mas a mensagem, a palavra, a pregação não era presa. O Evangelho continuava imparável, e o versículo 31 do livro de Atos vai nos deixar isso claro, e é uma intenção de Lucas mostrar isso. E com a pregação do Evangelho, pessoas foram então sendo convertidas, transformadas pelo Senhor Jesus. Pessoas foram sendo transformadas. Pedro, na sua primeira pregação, diz a narrativa em Atos que 3.000 pessoas se converteram naquela primeira mensagem. Muita gente foi sendo transformada, muitas conversões foram acontecendo. E por que é importante entender isso dentro da narrativa? Porque um grupo de pessoas começou a se encontrar e serem encontradas, um grupo começou a ser formado. E aí é que surge a igreja do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, nos Evangelhos, a gente percebe o embrião da igreja ali a partir dos discípulos mais próximos de Jesus. Mas com a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo, esse grupo de pessoas toma mais forma, fica maior, e ali nós entendemos então que começa a igreja primitiva. E aí já vem uma primeira pergunta que eu gostaria de responder com vocês nessa noite: o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que se reúne em Cristo, por Cristo, para Cristo e com Cristo. A igreja é um grupo de pessoas que se reúne em Cristo, por Cristo, para Cristo e com Cristo. Isso é a igreja. E por que eu faço questão de explicar? Porque talvez a gente está complicando muito algo que é simples. E também porque talvez você está aqui e você não entende direito o que é a igreja, você está visitando, ou depois aí assistindo a mensagem, a pregação, e você não é de igreja, talvez você está tentando entender o que é a igreja. Tem muitas placas, né? A igreja tem muitas placas, muitos endereços, muitos jeitos, né? Tem igreja para tudo que é gosto e jeito, e a gente, ser humano, complicados, complexos que somos, temos complicado inclusive o que é a igreja. Mas a igreja é uma reunião de pessoas em torno do próprio Jesus. E na narrativa em Atos, esse grupo de pessoas que se reúne em Cristo, por Cristo, para Cristo e com Cristo, começa a chamar a atenção. Começa a chamar a atenção. Dá uma olhada, volta um pouquinho lá no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 47. Capítulo 2, versículo 47, fala desse crescimento desse grupo, desse povo, da igreja ali, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A igreja crescia, iam sendo acrescentados aqueles que iam sendo salvos, e aí essa igreja, ela contava com a simpatia do povo, ou seja, uma igreja que chamava a atenção. Um grupo de pessoas diferente que estava chamando a atenção da galera em volta. Inclusive, essa igreja tinha a simpatia do povo. Dá uma olhada agora no capítulo 5, versículo 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles,
embora o povo estivesse em alto conceito. Está falando de novo desse grupo de pessoas. Havia certo medo de se juntar a eles por questões religiosas da época, mas diz que o povo os tinha em alto conceito. Uma igreja que chamava a atenção do povo. Eu quero já abrir um parênteses aqui, né? O que será que o povo pensa de nós? O que será que o povo pensa a respeito da igreja? Tem muitos escândalos acontecendo, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas é muito triste quando a gente acompanha. Então nem sei se eu quero que vocês acompanhem. Mas muitos e muitos escândalos envolvendo a igreja chamada evangélica no Brasil. E se a gente for mexer nesse vespeiro, vai aparecer mais coisas. Se a gente vai mexer nisso aí, aparece muita porcaria. Tem muitos e muitos escândalos. E recentemente eu estava lendo de um pastor abusador, né? Enfim, fez uma série de abusos horrorosos lá nessa igreja local, alguém mais conhecido. E aí nos comentários eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: gente, não sei por que não acaba esse negócio de igreja. Por que não fecha essas porcarias e acaba logo com isso? Uma pessoa de fora da igreja, com as suas impressões sobre a igreja. E quando eu leio isso, e você também, a gente fica com vergonha. Com vergonha de imaginar as pessoas pensando essas barbaridades a nosso respeito. Ou talvez as pessoas equiparando a gente a esses abusadores da fé. Ou essas igrejas que tanto abusam do povo e tanto fazem coisas horrorosas que não vale a pena nem falar aqui. O que será que a igreja pensa, ou o que será, na verdade, não que a igreja, mas o que as pessoas pensam da igreja? O que será que as pessoas pensam da igreja evangélica aqui em Belém? O que será que quem não é da igreja evangélica pensa a respeito da igreja evangélica aqui em Belém? Essa igreja em Atos, ela estava chamando a atenção positivamente. As pessoas estavam olhando para aquela igreja. É óbvio que na narrativa depois a igreja vai ser perseguida por outras razões, mas naquele momento ali, a igreja chamava a atenção daquelas pessoas. E o tema desse mês é a igreja irresistível. E é nesse sentido que nós estamos conversando a partir de hoje. Uma igreja irresistível, uma igreja que chama a atenção das pessoas. E a grande pergunta é: o que torna uma igreja irresistível? O que torna? E nós vamos tentar responder nesses próximos domingos. Características, qualidades, atitudes dessa igreja que chama a atenção da sociedade. Dessa igreja que atrai as pessoas. Esse é um desejo nosso como igreja aqui. Nós queremos ser uma igreja irresistível. Nós queremos ser uma igreja que atraia as pessoas, que receba bem. Então, quais são as características? Ou como que faz para se tornar uma igreja irresistível? Nós lemos um texto extremamente importante aqui em Atos, que é Atos capítulo 15. É o primeiro concílio da igreja. Aqui há uma transição, né? Dentro da religião judaica. Então, os judeus religiosos tinham recebido então a sua religião, o judaísmo, e tinha uma cultura e uma tradição histórica muito forte, como tem até hoje. E havia aqui uma transição então do judaísmo para o cristianismo, ou aquilo que Jesus havia proposto para aquelas pessoas, o que nós entendemos hoje como igreja, né? De repente, de uma nação que era chamada povo de Deus Israel, agora todas as nações, ou seja, esse povo de Deus agora, há nesse povo de Deus pessoas de todas as nações. E isso muda muita coisa, tradições diferentes, contexto diferente. E aqui, em Atos capítulo 15, a igreja se reúne para discutir uma questão.
porque os judeus estavam tendo dificuldades em fazer essa transição. Dá uma olhada só o que esses caras estão dizendo ali no comecinho do Atos capítulo 15. Dá uma olhada no versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. A circuncisão era cortar o prepúcio do órgão genital masculino, e isso os judeus faziam no 8º dia de vida do bebê, do menino, cortava ali o prepúcio do seu órgão genital, como um sinal. Isso começou lá em Abraão, um sinal da aliança de Deus com Abraão e sua família. Então os judeus entendiam como um sinal para o povo de Israel. Então tem vários significados aí nesse sinal. Abraão, quando teve que fazer isso, ele já tinha 99 anos de idade. Complicado, né? 99 anos de idade, ele teve que fazer essa cirurgia aí como um sinal, e toda a sua casa fez. Depois, entre aspas, ficou um pouco mais fácil, porque daí a criança com 8 anos, 8 dias de vida, não vai lembrar muita coisa após isso. Mas os adultos que se achegavam a Israel naquele tempo também precisavam ser circuncidados. Então isso era muito forte para o judeu. E aqui nesse contexto, então, esses judaizantes, esses que tinham saído do judaísmo, estavam tentando entender o cristianismo, eles estão querendo impor isso para outras pessoas, os não-judeus, aqueles que a Bíblia chama de gentios, pessoas que não eram do povo de Israel. E estão chegando dizendo o seguinte: olha, vocês têm que ter esse sinal também, vocês precisam se circuncidar, porque senão vocês não poderão ser salvos. Olha como era forte isso na cabeça deles. Vocês precisam, porque senão vocês não poderão ser salvos. Vocês têm que seguir o costume ensinado por Moisés. Dá uma olhada no versículo 5 agora. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. De novo, a tradição judaica, a tradição da lei mosaica, o sinal da aliança com Abraão. É preciso que vocês obedeçam, que se submetam a essa lei, senão vai ser complicado. Senão vocês não serão salvos. É necessário que vocês façam isso. Só que Paulo pensava diferente. Pedro também pensava diferente. Eles já tinham um outro entendimento de que não era necessário fazer isso, que os que não eram judeus não precisavam observar essa lei mosaica, não precisavam então serem circuncidados. Isso não era necessário. Então há uma grande discussão ali, um debate na igreja, aquelas assembleias, de muita discussão, de conversa, de debate, o que nós iremos fazer. Então Paulo vai lá a Jerusalém com seus amigos para conversar, e ali a liderança da igreja se reúne e começa a discutir sobre isso. Pedro dá a sua palavra em favor dos gentios, Paulo também dá a sua palavra, dizendo: olha, a circuncisão é importante, a circuncisão do coração. Deus chamou um povo que não era judeu, Deus chamou pessoas gentias e fez daquele povo então um povo judeu. Então a origem do povo não era judeu, não existia isso, então isso é besteira, não precisa. Mas a igreja começa a discutir tudo isso, até que Tiago levanta, o líder da igreja em Jerusalém, o pastor ali, um líder, uma autoridade, um líder respeitado naquele meio. E aí ele vai proferir essas palavras que nós já lemos, mas eu quero destacar o que ele diz no versículo 19 de novo: portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Como se tornar uma igreja irresistível? Gente, a igreja aqui em Jerusalém chegou num veredito: vamos tirar as barreiras, não vamos colocar barreiras para que aqueles que são de fora da igreja
entendam o Evangelho. Vamos tirar qualquer tipo de barreira, não precisamos pôr dificuldades para essas pessoas. E hoje eu quero conversar com vocês, e já estou conversando sobre isso. Uma igreja irresistível é aquela igreja que ela é pensada, ela é organizada, ela é planejada para quem não é da igreja. É isso mesmo. Eu sei que vai doer para alguns, porque é tão gostoso quando uma coisa é para a gente, né? Quando a gente pensa que igreja é para a gente, para nos agradar, para cuidar da gente. Uma igreja irresistível é aquela que é pensada, planejada, organizada, voltada para pessoas que não são da igreja. Para aqueles que a gente diz que são de fora da igreja, não fazem parte ainda. Essa igreja está voltada para essas pessoas. E é nesse sentido que Tiago fala aqui, olha, não vamos colocar barreiras. Tiago diz no versículo 20, ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual da carne, de animais estrangulados e do sangue. De 613 mandamentos que eles observavam, Tiago diz, olha, vamos lembrá-los de 3. Vamos tirar 610 e vamos deixar 3 mandamentos aí. Que para eles era importante, fazia sentido naquele contexto, naquele tempo. Para nós ainda faz sentido. A comida com sangue aqui não faz muito sentido para a gente, né? Aí você já fica com medo, aí, será que eu posso comer aquela picanha mal passada? Não pode, não precisa ficar com medo, né? Não tenha medo disso, é um medo gospel, não há problema nisso. Mas para eles lá isso fazia sentido, escandalizar muito pela figura do sangue e tudo que tinha ali. Mas presta atenção comigo, 613 mandamentos são minimizados em 3. E é muito interessante porque eles escrevem uma carta ali a partir da igreja de Jerusalém para mandar para as igrejas que não eram de Israel. Para mandar ali para a igreja de Antioquia, para aquela região. E essa carta chega com essa mensagem, olha, vocês não precisam ser circuncidados. Eu penso ali que os homens realmente vibraram, né? Nossa, graças a Deus. Meu Deus, eu ia passar por isso, ia ser complicado. Amém por isso. Não precisa, mas é óbvio que foi muito mais profundo do que esse sentimento de medo. Gente, não precisa, a gente não precisa se tornar judeu, nós não precisamos seguir a religião ou a religiosidade judaica, não é preciso. Então a igreja recebe com muita alegria, muito ânimo essa carta que vem de Jerusalém e com a ideia de, olha, não precisa colocar barreiras para quem não é da igreja. E eu quero usar aqui minha colinha, porque eu fiquei pensando, e eu escrevi várias coisas aqui, quais são essas barreiras que talvez a gente coloca para quem não é da igreja? Eu falei das barreiras aqui lá em Atos, uma barreira principal e algumas barreiras que saíam daquela, mas quais são as barreiras talvez que nós colocamos, que não precisamos colocar? Que barreiras podemos talvez erroneamente está colocando? E eu pensei em algumas. Primeira, uma cultura gospel estranha. Uma cultura gospel estranha, esquisita. Crente é gente esquisita. Crente às vezes é estranho demais. E a cultura evangélica muitas vezes é muito estranha. Muito estranha. Eu estava vendo um vídeo essa semana, e aí a história de um rapaz que está infelizmente em condição, né, em situação de rua, e ele contando ali o seu testemunho, entre aspas, de que ele era de uma igreja. E o quanto ele foi machucado pela igreja, ele se sentia machucado, e estava contando ali para alguém que estava entrevistando ele sobre essa situação. E aí de novo, eu sempre caio na besteira de ler os comentários, não sei se você faz isso também, né? Eu sempre caio nessa besteira. E ali uma irmãzinha dessas bem evangélica, ela diz o seguinte, puxa vida, esse aí precisa de azeite e colo.
esse aí precisa de azeite e cola. Eu falei, gente, que coisa esquisita. Primeiro que o azeite está caro. Vamos pensar que azeite vai ser esse que a gente vai usar, né? Porque o azeite, 40 e poucos reais, não está fácil. Vai ter que comprar aquele óleo composto, né? Então vamos mudar. Ele precisa de óleo composto e colo. Uma cultura estranha, gente. Imagina alguém que não é da igreja lendo esse tipo de comentário. O que essa pessoa está pensando quando ela lê? O que ela pode pensar? Fala assim, precisa de azeite e cola. Do que essa pessoa está falando? Às vezes uma cultura, os usos e costumes, roupas estranhas. Numa das cidades que eu morei, tinha uma loja, moda gospel. Moda gospel. Eu passava do outro lado, fazia o sinal da cruz, falava, não, está amarrado. Meu Deus, não quero entrar nessa loja. O que é moda gospel? Não é bom senso, gente? Parece que é uma cultura estranha, uma cultura avessa, esquisita, diferente da cultura comum. Parece que a gente quer viver uma outra cultura, às vezes, diferente da cultura comum da sociedade. A gente quer ser diferente demais, e isso se torna muito esquisito muitas vezes. A maneira como a gente se veste, a maneira como a gente fala. Eu já contei aqui, né, mas a gente encontra algumas pessoas pela rua que querem orar por você e abordam as pessoas assim, amém? Amém? Amém é cumprimento? Uma vez o cara me abordou assim, amém, eu não sabia o que falar para ele, eu não sei, está encerrando alguma coisa, a gente orou, não orou. Ou pega alguém na rua, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando descobrem que eu sou pastor, gente, a pessoa está conversando comigo normal. Aí descobre que eu sou pastor por alguma questão e fala assim, a paz. Até muda o tom de voz. E eu falo de novo, está amarrado. Que é isso, gente? Que coisa estranha. A gente está colocando barreiras estranhas para aqueles que não são da igreja. E com qual necessidade? Uma outra coisa que eu percebo como barreira é a imposição doutrinária, religiosa. Uma igreja que quer impor as suas crenças para aqueles que não são e aquelas que não são da igreja. Há uma arrogância gospel muito exacerbada. Crentes que acham que são melhores e que as suas crenças são superiores e que tem que impor isso sobre toda a sociedade. E brigam, e esbravejam na internet, e ficam extremamente irritados e irritadas. E é o que estava acontecendo, isso é muito similar ao que estava acontecendo em Atos capítulo 15. Em Atos 15, aquelas pessoas estavam dizendo, olha, se vocês não seguirem a nossa doutrina, se vocês não seguirem a nossa tradição religiosa, vocês não serão salvos. Há uma imposição, muitas vezes, doutrinária, há um desrespeito. Nós cremos sim que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos sim, e eu estou falando a partir de mim, eu creio que Ele é o único caminho. Eu creio que Ele é, de fato, aquele que nos conecta com Deus, não há um outro caminho a ser percorrido, Ele é o único caminho, eu creio nisso também. Mas não é por crer nisso, entender essa verdade bíblica, que eu vou desrespeitar as crenças dos outros. E nós percebemos uma igreja que se posiciona muitas vezes dessa maneira, de maneira desrespeitosa, colocando barreiras para que as pessoas não... Parece que a igreja gosta, quer quase colocar uma placa e falar, vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer contato com vocês são ímpios, vocês são pagãos, vocês são descrentes, eu não quero contato com vocês. Uma outra barreira, gente, que eu percebo muito claramente, que a igreja evangélica, infelizmente, coloca, ela vem pela falta de conhecimento bíblico. Falta de conhecimento bíblico, às vezes uma aplicação vergonhosa das Escrituras. Nós temos muitas igrejas aqui na nossa cidade, muitas igrejas, muitas.
mas eu arrisco dizer que são poucas as que pregam a Bíblia. São poucas as que ensinam as Escrituras. E quais são as evidências disso? Bom, vai para além da mensagem que você escuta. Às vezes você observa cultos estranhos. Cultos estranhos. Coisas estranhas acontecem nos cultos públicos das igrejas. E uma pessoa de fora, nem eu que sou de dentro, eu quero participar. Eu não quero. Esses cultos estranhos eu passo do outro lado da rua também. É estranho, é esquisito, é vergonhoso, falta conhecimento bíblico, são atitudes esquisitas. Às vezes você mal chega numa comunidade de fé e alguém já disse que tem uma palavra de Deus para te dar. Profetadas, manipulação, líderes que envergonham o nome de Jesus, gritaria em línguas, gente rodopiando, gente caindo, gente fazendo capoeira dentro da igreja. E eu não estou falando do esporte, que o esporte para mim é melhor do que isso, a capoeira. Pregações que dão vergonha, cultos entediantes. Aí a igreja parece que fica sem saber o que fazer, e tem essas que vão para esse lado, tem as outras que ficam para um lado chato, e aí não sabem receber, e são barreiras, de novo, barreiras impostas pela igreja, infelizmente, isso tem atrapalhado muito a obra do Senhor Jesus. Uma outra coisa que eu percebo como barreira é a disputa interna e externa por poder. Disputa por poder, hierarquias, posições, manipulação, pastores e pastoras, ídolos intocáveis, não são servos, não são escravos da igreja, não, são ídolos, são adorados, são venerados, são idolatrados, são seguidos cegamente, escândalos e mais escândalos acontecendo. Gente, a gente tem que ser essa voz profética também. É vergonhoso, o que eu escuto aqui em Belém, de líderes, de liderança de igreja, é vergonhoso, o que eu fico sabendo é vergonhoso, vergonhoso. Tem um pastorzão aqui que o microfone que ele usa, só ele usa, porque é um microfone igual ao da Beyoncé, olha que loucura. Ninguém toca no microfone da Beyoncé, quer dizer, do pastor. Vai se lascar, vai ser enterrado com esse microfone junto. Tem cabimento um negócio desse, gente? Não tem cabimento. Pastores com 2, 3, 4 mulheres, amantes e mais amantes, roubo, dinheiro do povo sendo roubado, usado para a riqueza dessas pessoas, para gastarem em viagens, em comida boa, em tudo, mas não é problema gastar em viagens e comida, mas o problema é gastar o dinheiro das pessoas. E aí a galera lá dentro está vendo isso e pensando, eu tenho que chegar lá em cima. Lá em cima que é bom na hierarquia. Eu preciso conquistar o meu espaço para eu chegar lá em cima na hierarquia. É isso que eu quero, e as pessoas ficam brigando dentro da igreja por lugar, por posição. Para terem notoriedade, para serem notadas. Gente, isso é ridículo. Simplesmente ridículo e muito triste. Muito triste. Eu poderia ficar a noite inteira aqui falando de um monte de barreiras, mas eu vou poupar vocês e o meu coração também, para eu não infartar aqui de raiva. Mas é o seguinte, tem mais. Talvez uma que fale um pouco conosco aqui. Uma barreira que eu percebo na igreja. A imaturidade. Imaturidade. Eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo domingo, mas muitas vezes, em muitas igrejas, nós temos ovelhas eternas. Muitas ovelhas, poucos pastores e pastores. Eu não estou falando do ofício pastoral, eu estou falando de maturidade espiritual. A galera está com um vício em igreja de ficar sendo ovelha o resto da vida.
Não, mas eu preciso que coça aqui as minhas costas, precisa me tosquiar, tirar meu pelo, precisa fazer um carinho aqui, um cafuné, porque eu estou assim. Gente, e não amadurece. É um ovelhismo, entre aspas, aí, eterno. Pessoas imaturas, pessoas que o tempo todo precisam ser cuidadas, mas não se dispõem a cuidar das outras pessoas. E tem essa imaturidade tão latente que quem é de fora consegue perceber. Fala, credo, fazer parte desse negócio eu não quero fazer não, essa infantilidade eu não quero fazer parte. É uma barreira também muito grande. E a gente pode pensar em várias outras barreiras, e essas palavras de Tiago, lá em Atos 15, tem que ecoar no nosso coração. Não é necessário colocarmos impedimentos. Não é necessário colocarmos barreiras. Na verdade, vamos tirar essas barreiras. Vamos retirá-las para que as pessoas possam ouvir o Evangelho. Sabe qual que é o ideal, gente, de uma igreja? E a gente tem pensado isso aqui na vídeo. Eu quero que você ore muito por isso e que você se coloque nesse sentido também, e eu também, adiante do Senhor. O ideal que nós queremos construir como igreja é que nós sejamos uma igreja onde o que escandaliza alguém que não é da igreja, ou aquilo que possa escandalizar uma pessoa que não é da igreja, seja somente o Evangelho. Somente o Evangelho. Nada mais pode escandalizar. Então, pensa comigo, a gente retira essas barreiras, a gente tira qualquer outra barreira para que o Evangelho seja pregado, porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, em algum momento vai ofender a pessoa. Uma mensagem que vai falar sobre pecado, por exemplo, vai falar que a pessoa é pecadora, que a pessoa é culpada, uma mensagem que vai falar sobre arrependimento. Então, em algum momento, essa mensagem vai ofender. O Evangelho, como nos ofendeu e às vezes continua nos ofendendo, vai ofender a pessoa que não é da igreja também. Então isso vai acontecer, mas no restante não precisamos escandalizar ninguém, no restante não precisamos ofender as pessoas. Pelo contrário, a gente tira essas barreiras para que as pessoas possam enxergar em nós iguais a elas. Somos iguais, somos diferentes iguais. O Dani falou sobre isso. Somos em algum aspecto diferente delas na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa conduta, na maneira como nós enxergamos o mundo. Somos diferentes nesse sentido, mas somos iguais como seres humanos. Dentro de um contexto, de uma cidade, de uma cultura, de uma sociedade, com as suas leis, tradições e tudo mais, somos iguais. Então, precisamos tirar essas barreiras para que elas então sejam atraídas pela igreja, para que elas olhem em nós e percebam algo diferente. O que estava acontecendo em Atos? Uma igreja que estava tirando essas barreiras e contando com a simpatia do povo, o povo tendo em alto conceito a igreja. E eu falei que depois a igreja foi perseguida, mas ela foi perseguida pelo Evangelho. A mensagem do Evangelho ela machuca, mas no restante nós não precisamos, não devemos machucar as pessoas. Pelo contrário, nós precisamos acolhê-las, recebê-las da melhor maneira possível. Então o sonho para nós como igreja, e queremos nos tornar uma igreja irresistível, está lá até. Nós queremos ser uma igreja irresistível. Nós queremos ser uma igreja que atrai as pessoas. Então o ponto de partida é sermos uma igreja para quem não é da igreja. Planejarmos, pensarmos, orarmos, fazermos tudo que nós vamos fazer, iremos fazer para as pessoas que não são da igreja, que não são. Por isso que a gente tenta receber da melhor maneira possível as pessoas. A gente não sabe qual é a história daquela pessoa que vem até nós, porque nós pensamos que talvez ela já rompeu muitas barreiras para chegar aqui. E por que nós iremos colocar outras barreiras? Se você perceber, a roupa que eu uso aqui para pregar é uma roupa normal, do dia a dia das pessoas. Isso é intencional.
intencional e graças a Deus por isso, porque eu ia odiar ficar vindo de paletó, de terno e gravata. Mas é intencional. Vocês podem ver que na vida a gente não tem um púlpito aqui. A gente quer tirar barreiras. Na vida a gente não pensa que aqui é um altar. Vocês sabem o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é? Um palco. Não é altar. Nós não somos mais santos que, ou somos mais santos que a galera aí. Não somos, né? Não sei o Wilson talvez seja mais santo que nós, mas nós não somos mais santos que ninguém. Não tem nada de especial aqui. Essa galera aqui da banda não são levitas do Senhor. Levita já ficou para trás lá, gente. Como o Emerson brinca, ninguém está levitando aqui, né? Nós vamos tirando barreiras. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas sejam atraídas, que elas venham até nós. E aqui a gente tem o grande privilégio de pregar o Evangelho para as pessoas. E é assim que a gente tem que fazer na nossa vida também. Sabe uma atitude prática que eu tenho? Eu não conto para as pessoas que eu sou pastor. Eu quero que elas me entendam, primeiramente, como um discípulo de Jesus. Não como pastor. Eu conto depois, se ela descobrir. Eu não sou o pastor que se apresenta, eu sou o pastor, tal. Meu nome não é pastor. Meu nome é esse nome que meu pai me deu e minha mãe, Rondinélia. É estranho, mas é isso aí. Eu sou o Ronde. Nós vamos tirando barreiras. E sabe uma outra coisa importante? Eu quero terminar falando sobre isso. Há vários momentos, e eu estou muito feliz na vida, eu sou muito feliz nessa igreja, muito feliz mesmo. Minha família, nós somos muito felizes pelo que a gente está vivendo e pelo que a gente vislumbra viver como igreja. Muito feliz para a gente poder conversar sobre esse tipo de assunto aqui no domingo e pensar em quem é de fora da igreja. Muito feliz sobre isso. Mas em alguns momentos talvez eu gostaria de não estar falando aqui à frente. Tem semana que é difícil, gente. Tem semana que é difícil. Tem semana que é uma luta para a gente chegar aqui e poder compartilhar da palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o que me move é entender o privilégio que nós temos de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio eu tenho. Então toda vez que eu estou nessa minha luta interior, eu falo, Senhor, por mim eu nem queria estar ali na frente falando nada. Eu não estou querendo falar nada hoje. E eu sou meio estranho nesse sentido. A galera fala que minha bateria social vai embora rápido às vezes. E em vários momentos eu não queria. Mas aí eu sou lembrado pelo Espírito Santo de Deus quanto é, ou quão maravilhoso é pregar o Evangelho. E quando a gente tira as barreiras e a gente prega o Evangelho, mesmo que o Evangelho ofenda a pessoa, ela já sentiu e provou do nosso carinho, do nosso amor, da nossa preocupação em tirar barreiras. Então ele bate diferente na alma das pessoas. Ele chega diferente na alma das pessoas. Então comecemos por esse caminho. Nós queremos ser uma igreja irresistível, uma igreja que atrai as pessoas, uma igreja que chama a atenção para pregarmos o Evangelho. Então comecemos por esse caminho. Vamos tirar obstáculos, barreiras. Não é necessário colocarmos barreiras para que as pessoas possam estar conosco. Fique em pé. A gente vai cantar Corpo e Família de novo. E o testemunho do que Jesus tem feito em nós é algo que chama a atenção das pessoas. Como pode um povo diferente, de contextos diferentes, com gostos diferentes, como pode um povo com pessoas tão diferentes caminhar em unidade? Como que pode um povo com personalidades diferentes se amar, se cuidar, viver numa amizade, no que
a Bíblia chama de comunhão, né? Que essa música vai falar sobre comunhão, sobre sermos corpo. A gente vai conversar sobre isso no próximo domingo, sobre essa ideia do corpo. Mas se nós vivemos assim, então, como família, isso já é um motivo de atração. As pessoas já serão atraídas por isso, por ver em nós essa caminhada de comunhão, de amizade, de família. A gente estava conversando antes aqui, né, que essa música ela tem algumas coisas difíceis de cantar nela. Porque ela diz, por exemplo, que somos uma família sem qualquer falsidade. Quando eu canto isso, eu penso mais como ideal, tá? Senhor, por favor, misericórdia, nos ajuda. Porque somos pecadores, pecadoras. Mas eu quero crer que é um clamor, né, Hermes, como a gente falou. Estamos clamando diante do Senhor que sejamos uma família sem qualquer falsidade. Mas como é bom caminharmos como corpo de Cristo. Como é bom a gente caminhar junto. Então, enquanto a gente vai cantar, pensando nisso, eu preguei aqui sem saber mesmo, vários eu conheço, mas talvez você não é de igreja alguma, ou talvez todas aqui sejamos de igreja, muitos são da Vide, mas eu queria que a gente sentisse mais esse lance da família. Tira as barreiras agora, tira as barreiras do seu coração para viver com as pessoas, com a sua família em Jesus Cristo. Então, enquanto você tira as barreiras do seu coração, você sai do seu lugar e vá até quem você quiser ir, ou abrace quem está do seu lado, dá uma palavra para essa pessoa, seja carinhoso, carinhosa, sinta o carinho de volta. Vamos viver, se a gente ainda não consegue ser família sem qualquer falsidade, vamos em busca disso. Então vamos cantar Corpo e Família. Enquanto a gente canta, todos juntos, você tem a liberdade de sair do seu lugar e vamos fazer essa bagunça legal aí. Vá atrás de alguém que você quer ir, dê vários abraços aí, se você quiser dar. Enfim, dê alguma palavra para a pessoa, rompa as barreiras, tire as barreiras aí do seu coração.